Robôs no futuro podem vir a nos atacar, como aqueles filmes de ficção científica? Claro que sim, desde que mal programados, desde que realmente destinados a fazer maldade. Computadores hoje, que inclusive conseguem hoje executar operações e mais adiante, talvez até criar ideias por meio de um aprendizado informatizado, e isso poderá realmente colocar o ser humano, talvez à berlinda do limite de saber, será que hoje nós teremos a capacidade, em um futuro próximo, de proteger ataques advindos de um computador? A internet ela começou no ambiente militar, na Guerra Fria dos Estados Unidos contra a Rússia em 1969. Então ela foi concebida mais ou menos como uma arma tecnológica para dentro desse contexto da guerra. E acabou ganhando o ambiente acadêmico, mas ela continua tendo como fundo, existe cada vez mais uma preocupação de fundo militar, porque existe a chamada guerra cibernética. O fato do dinheiro ser militar não quer dizer que os conceitos envolvidos fossem militares. A internet foi uma rede composta, projetada de uma forma extremamente aberta, extremamente integrável, né? O pessoal voluntariamente se integraria a ela e ela não impunha nenhum tipo de restrição aos participantes, exceto falar a mesma língua. Ainda hoje se fala que a internet é uma terra sem lei, uma terra de ninguém. Então a gente, como estudiosos da área, como juristas, a gente tem buscado desmistificar isso, tentando demonstrar que não é bem assim, que várias leis já são aplicáveis, novas leis são necessárias e novas leis vêm surgindo cada vez mais. Os crimes tradicionais acabaram migrando para a internet. Essa é a nossa principal preocupação hoje em dia. Fraudes, golpes, pornografia infantil. Então há necessidade de um certo controle. Mas o que nos preocupa é quando esse controle avança demais e acaba absorvendo a liberdade das pessoas. Uma das grandes preocupações, seja com call centers, com instituições financeiras e, por que não, uma grande rede social que possa ter os nossos dados amplamente utilizados de uma maneira indevida. Até o afeto, ele é impactado pela internet, assim. Se você pensar, novas formas de sexualidade, novas formas de desfrutar a sexualidade surgem com a internet, como são as práticas, por exemplo, de envio de imagens íntimas cada vez mais comuns, que geram um sem número de questões para a nossa sociedade, sejam legais, sejam morais. A gente sai se perguntando, tudo isso é bom ou tudo isso é ruim? A internet muda radicalmente quem está na internet e quem está fora. Não há como não estar sendo impactado pela internet. Hoje, um Facebook tem acesso aos dados do Instagram, que também tem acesso aos dados do WhatsApp, que no final das contas pertencem a uma única empresa. No caso da Google, nós temos zilhões de empresas que pertencem também a esse grupo econômico. Eu não sei se é possível hoje falarmos de uma divisão, porque uma empresa como essa, que tem tanto poder sobre o mundo, ela exerce o que nós chamamos de quarto poder. Baseado nisso, ela é muito mais forte do que vários governos. Nesses 50 anos, a internet evoluiu muito e mudou muito as formas como a gente se relaciona com as pessoas, como a gente, não só o mercado de trabalho, mas a forma como a gente se relaciona com as pessoas, a forma como a gente busca emprego e também as qualificações necessárias para você ser bem-sucedido na procura de um emprego. A internet em si, na sua base, mudou muito pouco. A internet não mudou. Foram feitas muitas construções sobre ela. O protocolo original, que é o TCP/IP, está rodando até hoje. Então, às vezes, o pessoal reclama da internet, veja redes sociais, veja não sei o quê. E quer deixar claro que isso aqui não é internet, isso aqui são construções sobre a internet. A internet é a mesma. No começo da internet, não haviam leis específicas. As principais ferramentas que nós utilizávamos eram o e-mail e os chats, chamado IRC, Internet Relay Chat. Então ali começaram a surgir os primeiros crimes, acredito eu. Primeiro seriam os crimes contra a honra, que já eram previstos, no caso de você ofender alguém. Aconteciam os namoros, aconteciam até sexo virtual naquela época, só que era um sistema muito diferente. A conexão era mais lenta, as pessoas se retraíam mais, as fotos não eram apresentadas em primeiro lugar. Quando a gente conseguia baixar uma música, levava 30 minutos para baixar uma música só. Então houve uma evolução das redes sociais de lá para cá.
Brasil, sem dúvida, se destaca na vanguarda sobre a questão legislativa com relação à internet. Em 2014, aprovamos um marco civil que basicamente não vai falar do que se deve fazer ou não na internet, mas vai falar dos direitos. Então, ele é uma carta de direitos, o que é uma coisa absurdamente de vanguarda. Dentro do próprio marco, há artigos que precisam ser regulamentados. A criação da legislação para a internet aconteceu em todo mundo. A lei sempre está atrás da tecnologia. Primeiro acontece o fato, depois a lei tenta enquadrá-lo como vamos dizer assim, o crime ou com um ato ilícito. As legislações, a partir de agora, precisam considerar que a violação de direitos humanos na internet não é uma coisa geral. A internet espelha muito a violência que a gente tem na nossa sociedade e ela vai depender do grupo. A maior vítima atual, a maior vítima de degradação dos direitos humanos na internet é a menina. As meninas e as mulheres, mas especificamente as meninas são o grupo mais vulnerável que a gente tem hoje na internet. Imagine se nós fizéssemos com que um ataque pudesse prejudicar uma cidade ou até uma região metropolitana de tal forma que ela pudesse ficar sem água. E estamos falando de demais outros sistemas, como por exemplo ataques a indústrias, usinas nucleares, indústrias que possam trabalhar inclusive com bens básicos como combustíveis. E é claro, hoje também temos que considerar que temos cidades inteligentes. Imagine uma cidade atacada também, poderia ter um tráfego de trânsito extremamente caótico, com não funcionamento de sinais, trânsito e mais no futuro, carros inteligentes. Existe cada vez mais uma preocupação de fundo militar, porque existe a chamada guerra cibernética. Já existem estados como a Coreia do Norte que possuem um exército de hackers. Eu não gosto muito desse termo hacker, eu prefiro o termo cracker, que seria o hacker do mal, vamos dizer assim. Então eles teriam, ao invés de você mobilizar todo um exército, todo um maquinário, vamos dizer assim, aviões, tanques, você consegue derrubar a energia de uma cidade, de um estado, de um país inteiro, apenas por pessoas bem treinadas com o computador na mão, à distância. Então, em relação ao uso militar ou não da internet, primeiro, eu acho que ela destruiu a possibilidade de uso militar quando ela foi pensada, porque ela foi pensada sem fronteiras, né? Então, por exemplo, quando o pessoal fala que tem ciberguerra, sei lá o que isso signifique ou não, eu vejo isso com muito ceticismo, porque não é verdade hoje que exista o país A batendo no país B via internet. Isso eu nunca vi. Então, o que eu queria dizer com isso é o seguinte: a internet, de alguma forma, destrói a noção de fronteiras físicas e, com isso, também se destrói um pouco a noção clássica de ataques entre países, porque a definição de países na internet é muito vaga. Se você quiser dizer que a internet gera ataques entre linhas ideológicas ou linhas de posição ou ideias, isso eu concordo. Mas dizer que gera ataques militares entre países, eu acho menos defensável. No meu smartphone, eu só instalo aplicativos que eu realmente os conheço. Eu fico de olho no permissionamento deles antes de permitir qualquer acesso ao meu dispositivo móvel. No meu computador, eu também tomo cuidados ao acessar sites na internet, instalar aplicativos no meu computador, porque qualquer ameaça que possa vir a se instalar no meu dispositivo, seja um smartphone, seja um tablet, seja um computador, isso pode colocar a minha segurança em risco. Existem trabalhos para colocar criptografia na parte básica da rede, existem trabalhos para verificar se da rede onde saiu aquela mensagem pode ser o que ela diz ser ou não. Quer dizer, são coisas na região de infraestrutura. Fora isso, não é assunto internet, quer dizer, se a rede social fala fake news ou mentira, se é agressiva ou não, isso não tem nada a ver com a internet, isso são construções sobre ela. A inteligência artificial pode, por exemplo, descobrir o que é verídico, o que não é verídico e divulgar isso às pessoas. Então, por exemplo, poderia descobrir a fonte dessa informação e divulgar no mesmo veículo que ele usou, um Facebook ou qualquer outro veículo de rede social, se aquela informação é verídica ou não. Essas redes sociais e essas empresas, elas têm, no meu ponto de vista, a responsabilidade de trazer para o cidadão informação boa. Caso contrário, nós tomaremos decisões ruins com base no que é publicado na internet. E decisões ruins fazem com que as pessoas tomem os rumos errados e nações possam até ser prejudicadas em função disso.
Claro que alguns governos, eles tendem a manter o controle sobre informações trafegadas. Existem 2 países em destaque. Os Estados Unidos, que existe uma vigilância muito forte do ponto de vista de tráfego de informações, e a outra é a China, que inclusive tem suas redes sociais totalmente separadas do mundo moderno. Inclusive, algumas delas não permitem se comunicar com o mundo afora, onde os chineses têm que usar um certo malabarismo para conversar com o mundo realmente fora o que eles vivem por lá. Quando conceituamos Deep Web e Dark Web, nós falamos realmente de um mundo bem sombrio. Mas sombrio por quê? Bom, normalmente quem faz acesso a um ambiente como esse precisa de um software. Normalmente, então, as pessoas utilizam algo chamado Tor, que é um client, é um software que você coloca no computador para acessar essa tal chamada Deep Web e Dark Web. Existem conceitos diferentes, mas não estamos falando do mesmo balaio de gatos. Ou seja, o que nós podemos encontrar num submundo como esse? Podemos encontrar desde as coisas mais leves, como falsificação de cédulas, falsificação de documentos, compras de armas, compras de drogas, isso porque é o mais leve. E o mais pesado, nós vamos poder encontrar contratação de assassinos, venda de alma. Eu só não sei como o cara entrega a alma, mas de alguma maneira alguém comercializa. Temos escravidão humana, tráfego de órgãos e demais outras questões aí realmente extremamente questionáveis do ponto de vista do ser humano. O ser humano é capaz de fazer qualquer coisa. Dentro de um ambiente deste, ele comercializa normalmente se valendo de uma criptomoeda que nós conhecemos como Bitcoin. Para entender a sub-área de estudo de inteligência artificial, a gente tem que entender o que é uma entidade ou um indivíduo inteligente. O indivíduo inteligente é um indivíduo que sabe tomar decisões, que raciocina, que trata conhecimento, que se comunica com outras entidades, que sabe interagir com o meio ambiente, que aprende, acima de tudo. Aprende a partir dos erros ou aprende até mesmo antes de ter errado. E o que é o estudo da inteligência artificial? É como colocar essas características de inteligência nos modelos computacionais. Hoje em dia se fala muito na robotização, no uso de robôs no mercado e como esses robôs podem inclusive substituir mão de obra. As pessoas pensam muito em robôs como sendo equipamentos que vão lá apertar o parafuso no lugar do trabalhador, mas os robôs são, na verdade, softwares ou algoritmos que são desenvolvidos para, por exemplo, ligar para você e cobrar a sua conta de celular que está atrasada. Então isso também é um robô e que substituiu o telemarketing. E tudo isso propiciado, na verdade, pela internet, pelas redes, pela maior facilidade de comunicação. Já sabemos que há muitos anos o xadrez não pode mais ser vencido por um homem, e sim por uma máquina. A IBM nos provou isso. E em relação à segurança da informação, talvez o nosso maior adversário seja o computador. Mas para que isso não aconteça, devemos ter os nossos guardiões, os nossos profissionais na área de cibersegurança prontos para estar em momento oportuno para nos proteger em relação a esse mundo que talvez seja tão incerto quanto nós podemos imaginar nos dias atuais. Hoje, com algumas horas, dezenas de horas e tal, o computador aprende a jogar, joga bem, ganha de outros programas, ganha de humanos. E o que é estranho, e é isso que me espanta mais, faz jogadas que nós não pensamos. Quer dizer, ele faz uma jogada que um grande mestre diz, jogada idiota, isso daí não vai dar nada. E ele ganha, porque ele já fez a análise até o final, aquela jogada é vencedora, e nós não percebemos isso. Quer dizer, pode ser que exista todo um universo oculto aí, que nós, com a experiência humana, vislumbramos um pedaço, e esse aprendizado profundo tem outros pedaços. O meu ponto de dilema é o seguinte, quer dizer, eu acho que tudo isso servindo de ajuda, para ajudar a traduzir, ajudar a ver a imagem médica e ver se aquilo é uma doença do tipo A ou B, se precisa ser operado ou tratado, eu acho perfeito que o computador ajude. Na hora que ele passa a tomar a decisão da coisa, aí eu tenho um pé atrás. A inteligência artificial já se fala muito na questão da ética, mas teme-se tentar uma regulamentação por enquanto, que ela ainda é algo em desenvolvimento, justamente para não frear a inovação. Esse é um cuidado que a gente tem no geral, ao se pensar em projetos de lei, em legislações que não sejam muito restritivas, para que se preserve, então, a criatividade na rede, a própria inovação. Então, a inteligência artificial ainda está começando, ainda tem um grande campo para ser explorado, e tem também seu lado ruim, que seria
a possibilidade de tirar empregos, a própria robótica também é bastante preocupante, que vem em conjunto com a inteligência artificial. Isaac Asimov, que é, na verdade, né, um autor de vários livros de ficção científica, ele, na década de 50, ele lançou um livro chamado Eu, Robô, onde ele colocou as leis de robótica, porque a preocupação dele era assim, imagina que a gente vai ser cada vez mais automatizado, e o robô vai tomar cada vez mais o espaço do ser humano, mas será que a gente não tem que seguir leis para boa convivência, né, do ser humano com o robô? E ele lançou 3 leis. Tá? E a primeira lei diz que nenhum robô vai fazer nada contra o ser humano. Em primeiro lugar está a vida humana, a vida biológica. Segunda coisa, ele nunca vai tomar uma decisão autônoma, porque o robô toma decisões autônomas, que vá contrariar a primeira lei. Ou seja, tudo que ele vai fazer, ele jamais pode fazer desconsiderando a salvaguarda do ser humano. Tá? E a terceira lei diz que ele vai preservar a si próprio, desde que ele não afete as 2 primeiras leis. Então a gente já imaginava que nesses anos 2000 teríamos carros voadores, teríamos robôs nas ruas, não chegamos a tanto. Mas temos que garantir que caso a gente chegue, haja limitação e que eles não se voltem contra a gente, num verdadeiro cenário de ficção científica. Em 1956, quando foi cunhado, lá numa reunião de Dartmouth, nos Estados Unidos, o termo inteligência artificial, ele veio com uma carga muito pesada do que seria inteligência e do que as pessoas esperariam que a máquina fizesse. E sempre aquela ideia de que a máquina tem que superar o ser humano, tem que ser mais inteligente que o ser humano. E isso, na verdade, não aconteceu e acho difícil acontecer. O ser humano, além da inteligência, ele tem várias características que não são, digamos, simuláveis por uma máquina, como a característica de intuição, que às vezes você toma uma decisão porque alguma coisa reflete intuitivamente na sua mente e você toma uma decisão certa, sem que, na verdade, você tivesse informações ou conhecimento para tomar aquela decisão. Alguns anos atrás, foi realmente colocado em vigor na Europa algo chamado GDPR, General Data Protection Regulation. Então, hoje, a comunidade europeia ela está protegida quanto às questões de privacidade desde maio de 2018. É claro que o Brasil ele também acabou buscando as mesmas necessidades em termos de adequação quanto aos aspectos legais por meio da LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, e outros demais países também têm suas disposições, suas implementações quanto a aspectos de privacidade. Nós temos ainda grande dificuldade de obter dados em outros países, como a China, por exemplo, entre demais outros diversos, onde não existem tratados ou tampouco acordos para se fazer tal troca de dados e informações sobre aspectos investigativos. Os carros autônomos, que já são realidade em outros países, que ainda não chegaram no Brasil, mas certamente vão chegar, eles vêm de área de pesquisa de inteligência artificial, de agentes autônomos, que é a Modern Approach de inteligência artificial. Então, é a abordagem inovadora, só que essa tecnologia ela precisa de uma rede de comunicações muito evoluída para trafegar dados. A internet 5G ela ainda é pesquisa, ela ainda não foi totalmente lançada. A gente quer que a internet 5G seja melhor do que a 4G em cobertura, em velocidade, em abrangência, ou seja, a gente quer que ela tenha características, inclusive, inteligentes, que a gente possa ter mais características que a 4G, na verdade, tem. Tá? Então,
Redes cognitivas é uma área, na verdade, que junta a internet 5G com inteligência artificial. Não tem muito sentido você misturar internet com 5G. 5G é uma forma de acesso à internet, como pode ser fibra óptica, pode ser rádio nos velhos tempos, linha telefônica normal. Então, 5G vai te dar mais poder na mobilidade. Certamente você vai conseguir, em mobilidade, fazer coisas que você não faz com 4G, você vai ter mais banda. Mas ela é ortogonal à internet, no sentido de que a internet é algo que é acessível por essa tecnologia, mas com ela não se mistura. Com a indústria 4.0, equipamentos vão falar com equipamentos de uma maneira autônoma e talvez não precisando mais de internet. Uma lavadora de pratos na minha casa, com a indústria 4.0, poderá conversar com a sua lavadora de pratos, aprendendo como lavar melhor pratos, de tal forma que você não tenha mais cacos a serem catados na sua cozinha. Nós devemos refletir muito bem, porque talvez a internet ela mude para um outro item que não seja mais a comunicação, e sim o compartilhamento de uma mega consciência mundial que nos ajudará a fazer quaisquer coisas que desejemos, seja para a vida pessoal ou corporativa. A internet como a conhecemos hoje, radicalmente centrada no smartphone e nos nossos computadores, ela vai estar diluída na internet das coisas. Eu não tenho mais que me preocupar com minha agenda, ou o que tem na geladeira, ou o que eu quero assistir, já que está tudo programado, eu dou um aviso, faço a comunicação oral e a minha internet vai resolver tudo. Por outro lado, outros desafios vão surgir dramaticamente, como o quanto dessa facilidade, dessa promessa maravilhosa da tecnologia de nos poupar tempo, vai representar sobre nós vigilância e muito mais trabalho. A gente precisa se adaptar, sim, a esse novo mercado de trabalho. Quer dizer, cada vez mais você começa a utilizar ferramentas como robôs ou ferramentas automatizadas, Big Data, para substituir o trabalho humano que é mais repetitivo. Então, cada vez mais o trabalho humano vai ficar mais concentrado em áreas que exigem mais criatividade, que exigem, na verdade, mudar padrões, porque trabalhos repetitivos e que podem ser padronizados ou programados de alguma forma, eles cada vez mais vão ser substituídos pelas máquinas, pelos algoritmos, etc. Essa é a grande discussão que tem entre os economistas recentemente, que para dar conta dessas novas ferramentas a gente precisa de uma qualificação dinâmica, precisa se adaptar a isso e precisa pensar o que fazer com as pessoas que eventualmente vão ficando fora desse mercado. A gente tem muitos brasileiros, atualmente, quase 30% dos brasileiros fora da internet, o que pode até parecer pouco, não acho, mas pode parecer pouco para alguns com países de dimensões continentais como o nosso. Isso é um problema e a gente tem de pensar que quem está fora porque quer, porque é um direito do cidadão também querer estar fora e desfrutar da sua cidadania fora da internet. Mas quem está dentro da internet? Bom, a gente precisa pensar quem está dentro e a gente precisa criar acesso de qualidade à internet, não só do ponto de vista de eu tenho banda larga boa, mas o que eu faço com a internet? O Brasil é um país que eu diria de nível intermediário em termos de desenvolvimento tecnológico. Então, a gente não está na fronteira, não está perto dos países centrais do ponto de vista de desenvolvimento de novas tecnologias, mas também não está lá atrás, a gente está meio que no meio do caminho. A gente tem um nível de investimento em pesquisa e desenvolvimento que é próximo de 1,2% do PIB, o que é comparável com alguns países em desenvolvimento, como a gente, mas está muito atrás de países como Estados Unidos, que investem entre 2% e 3%, Coreia, que já foi um país muito parecido com o Brasil e hoje investe muito mais em pesquisa e desenvolvimento. Então, eu acho que para onde vai? Eu acho que a solução é a seguinte: nós mergulhamos nisso de algum jeito e hoje todo mundo está contaminado por esse vírus, o que é bom, porque todo mundo fala. Agora, é necessário um certo amadurecimento, quer dizer, algumas coisas têm que ser recuperadas. Por exemplo, tem que ser recuperada uma métrica. É melhor ouvir um cara que é formado em física sobre a Terra ser redonda ou chata do que um sujeito que está plantando beterraba. Quer dizer, as duas coisas não têm o mesmo peso. Todos têm direito de falar. Eu não tenho nenhuma resistência que todos falem, é ótimo que todos falem. Mas nós devíamos recuperar um pouco o sentido de medida do processo. Eu acho que o que se perdeu é que nessa euforia de todo mundo ouvir a própria voz, todo mundo passa a falar o tempo todo e escutar muito pouco. Então, isso provavelmente vai se resolver com algum tempo, algum período de amadurecimento. Então, provavelmente nós vamos ter essa evolução, mas não é um negócio que acontece da noite para o dia
E o primeiro efeito que nós descobrimos e que enxergamos é o contrário. Eu vou terminar com uma frase do Vint Cerf, o criador do TCP/IP, que falou uns 6 anos atrás, quando nós anunciamos o decálogo da internet. Ele estava dando uma palestra sobre a internet. É o seguinte: olha, vocês estão horrorizados com coisas que vêm na internet. A internet, na verdade, é um espelho da sociedade. Ela mostra o que nós temos na sociedade. Se você olha aquilo e não vê, e não gosta do que vê, quebrar o espelho não é a solução. É isso. Pronto.